Olha só, vamos falar do clássico, porque foi um baita de um jogo emocionante, um jogo em que o Atlético se superou, o Cruzeiro, quando acordou o negócio já estava feio. Como é que você analisa esse clássico de ontem, Nath? Romano, foi um jogo bem movimentado, um bom jogo, né? Assim, muitas expulsões, polêmica de arbitragem, mas de fato foi um Atlético que se superou, que foi superior ao Cruzeiro no jogo, que mereceu somar esses 3 pontos. E apesar do placar elástico em quase todo durante o jogo, né? Porque o Atlético abre o 2-0 e depois ainda faz um terceiro gol antes do Cruzeiro descontar de pênalti. Apesar desse placar elástico, de um ataque ontem que foi muito eficiente, eu acredito a vitória do Atlético muito ao seu sistema defensivo, que trabalhou muito bem na noite de ontem no Mineirão. Acho que o Atlético entendeu a importância do jogo, matematicamente falando, entendeu a grandeza do jogo na questão da rivalidade e da resposta que esses jogadores precisavam dar depois de dias muito tumultuados, né? Essa resposta veio com muita garra, com concentração, com um time mais ligado dentro do campo e com um sistema defensivo muito bem postado. O Atlético evitou cruzamentos do Cruzeiro dentro da área. O Atlético evitou que o Cruzeiro tramasse as suas jogadas ali próximo do gol do Everson, que foi algo que nós destacávamos, né? Que foi negativo no jogo contra o Flamengo. Um Atlético que sem a bola sofreu muito. Ontem não sofreu tanto que o Everson praticamente não trabalhou, né? Um jogo abaixo do Cruzeiro. Acho que do lado cruzeirense a gente esperava mais, né? Que o Cruzeiro conseguisse equilibrar mais o jogo, mas achei que foi uma vitória justa, merecida do Atlético, que contou muito, repito, com o brilho do seu sistema defensivo. E também ontem, alguns jogadores que a gente já vem esperando muito, vem cobrando muito, que se destacassem, que jogassem o futebol que a gente conhece, ontem estiveram numa noite memorável, né? Eu acho que principalmente o Renan Lodge ali na lateral esquerda, né, Romano? Ele comandou o time do Atlético ontem, ou Simões? Romano, acho que ele, o Maicon, né? O Maicon fez uma baita partida É difícil pegar alguém no Atlético que não tenha jogado bem. Até o Lienco que fez aquela bobagem no final, mas se a gente for pegar simplesmente a atuação dele, jogou muito bem. Foi um zagueiro extremamente seguro, né? Teve aquele lance com o Bruno Rodrigues, mas quando o clássico já estava decidido, já estava 3-0, claro, poderia ter sido mais fácil ainda para o Atlético, com a superioridade de 2 homens a mais. E o time do Cruzeiro ainda com o Bruno Rodrigues machucado, né? Porque o Arthur Jorge trouxe depois na entrevista coletiva essa lesão do Bruno Rodrigues, né? Uhum. Que terminou o jogo fazendo número. Mas de toda forma, o Romano, acontece. Isso em alguns momentos acontece, né? Ontem foi o jogo de um time só. A estratégia do Barba anulou completa e totalmente o time do Cruzeiro. E o futebol, você joga se defendendo também. Então, parabéns ao Atlético e parabéns principalmente ao Barba, porque deu uma resposta. Ele pegou um time que entrou em campo sem ser o favorito, e o favoritismo todo era do Cruzeiro, porque jogava com a maioria da torcida, porque vivia o melhor momento, porque tem um time melhor. Isso aí, uma vitória, um 3-1 não muda, mas ontem foi jogo de um time só. O Atlético jogou, o Atlético anulou o Cruzeiro, o Atlético conseguiu se aproveitar de todas as deficiências que o Cruzeiro tem, bagunçou a cabeça do treinador português, que fez um tanto de lambança durante o jogo, na tentativa de melhorar o desempenho do seu time, foi desequilibrando a equipe, e o Atlético conquista aí 3 pontos fundamentais, e mais pra frente a gente vai falar de classificação. Mas o Cruzeiro precisa abrir o olho, tá? Fica numa situação extremamente complicada no Campeonato Brasileiro no que diz respeito à zona de rebaixamento. E o Barba Domingues encontrou uma forma do Atlético jogar? Romano, eu não sei se necessariamente encontrou uma forma, não sei se essa questão dos 3 zagueiros foi uma estratégia específica para ontem, ou se ele vai repetir em outro momento, né? Mas eu acho que há algumas coisas que funcionaram muito bem ontem que podem ser perpetuadas, né? Como, por exemplo, a questão de jogar com um centroavante e um homem de velocidade apenas, em vez de 3 atacantes, né? Acho que isso aí funciona muito bem. O Atlético tem desempenhado bem agora com o Cassiel,
Sierra, que está crescendo de produção. Ontem no Rádio Esportes eu falava, eu ia de Minda. Nós estávamos até eu e o Ale Oliveira numa discussão. O Ale Oliveira falou, não, eu ia de Dudu, é mais experiente, tem a questão da lei do ex, que é sempre um atrativo a mais, né? Aumenta, aguça ainda mais essa rivalidade. Eu falei, não, eu iria de Minda. Acho que ele entrou muito bem no jogo contra o Flamengo, merecia esse espaço, merecia essa titularidade. E ontem foi o grande nome do jogo, né? Assim, ele faz o gol, ele é protagonista no lance do pênalti ali com o Kaique. Ele deu muito trabalho com as suas descidas, com o contra-ataque que o Atlético usou durante boa parte do jogo como uma arma. Então eu acho que ter esse jogador pelo lado do campo, junto com o Cassierra, é algo que tem funcionado, né? Esse meio-campo com mais gente, né? Esse meio-campo mais povoado, o Bernard ontem se aproximando mais dos atacantes, acho que também foi uma coisa que funcionou, mas para além da questão coletiva e tática, à medida que esses jogadores eles crescem de produção, obviamente que o Barba também ganha mais repertório, né? Porque ontem o Maicon fez uma grande partida, a gente falava do Renan Lodge que foi muito bem, os próprios zagueiros. Eu acho que o lance do Lianco é completamente desnecessário. Acho que mais uma vez ele se comporta de maneira inadequada num jogo muito importante, ainda que o placar já tivesse definido, mas é bom vê-lo firme, jogando bem, né? Porque é mais uma segurança pro Barba, seja para jogar com uma dupla de zagueiros ou com um trio. Acho que o mais importante é o comportamento dentro do campo, de um time mais compacto, de um time mais fechado, de um time que bloqueia melhor a sua área, de volantes que ficam mais postados à frente dos zagueiros, justamente para evitar que o adversário fique tramando e tabelando e trocando passes dentro da sua área, que foi o que aconteceu no jogo contra o Flamengo. Então o comportamento, a postura, ontem o Atlético errou quase nada, muito pouco de posicionamento, né? Você via os atletas cumprindo suas posições, tanto na marcação individual quanto na marcação por zona. Então acho que tudo isso tem que ser aproveitado da grande apresentação de ontem. Se daqui a algum jogo, em casa, contra um adversário mais fraco, ele tira um zagueiro, coloca um meio-campista a mais, ou se ele vai fazer a manutenção dos 3 zagueiros, acho que isso vai depender também muito de jogo para jogo. Mas eu prefiro esses 2 atacantes, com 2 volantes mais bem postados, com um homem de meio, que se aproxima dos atacantes, mas que também volta para marcar, que foi mais ou menos o que a gente pôde acompanhar ontem. Um Atlético com uma postura muito diferente, né, Simões? Mas você acha que, de certa forma, o Barba encontrou ali uma forma do Atlético jogar? Ô, Romano, depende, né, de jogo para jogo, né? Porque ele encontrou uma estratégia que ele não tinha encontrado contra o Flamengo. E a gente pode colocar, por mais que o jogo tenha sido na Arena MRV, mas eu acho que é uma partida com uma característica muito parecida, embora o time do Flamengo seja muito melhor que o do Cruzeiro, mas de toda forma o Atlético enfrentando um adversário superior e tentou encarar. E se deu muito mal, né? Se deu muito mal, soube trabalhar em cima dessa experiência negativa, e é isso que eu disse no início, que o Cruzeiro saiba trabalhar em cima dessa experiência negativa, porque ontem foi jogo de um time só, de uma torcida só, então é isso. Tá? Aliás, uma coisa do clássico que é muito interessante, assim, a disposição, não é que faltou entrega ao time do Cruzeiro, né? Às vezes acontecem esses resultados, né? E foi um resultado muito impactante. Não é que faltou entrega ao time do Cruzeiro. O time até correu muito, mas correu sem saber para onde. Parecia cachorro correndo atrás do rabo, entendeu? Então, o que acontece, Romano, é que para determinados jogos ele encontrou. Eu acho que ele percebeu que você jogar de peito aberto contra um adversário que vive um momento melhor do que você, que tem um time melhor do que o seu, é meio que suicídio. Uhum. E ele corrigiu, menos de uma semana depois, um erro que ele tinha cometido na Arena MRV contra o Flamengo, e todo mundo via isso. Que o Arrascaeta jogou livre, que o Jorginho jogou livre, e de repente ele corrigiu esse equívoco que ele cometeu no clássico contra o Flamengo, nesse clássico contra o Cruzeiro. E saiu vencedor diante de uma estratégia extremamente correta. E ele soube, inclusive, explorar as deficiências do Cruzeiro. E aí que entra a questão do Arthur Jorge, que foi facilitando as coisas, né? Ele foi desequilibrando o time do Cruzeiro. E você não consegue ter volume enchendo o time de atacante. Não é isso que vai te dar volume de jogo. Não é você jogar com Arroio, Vídia Real, Caio Jorge, Wanderson e Bruno Rodrigues. Isso não vai te dar.
Isso não vai te fazer criar chances de gol. Pelo contrário. O que vai fazer você criar chances de gol é você ter articulação, você ter criação, você ter progressão. E o Cruzeiro não tinha isso e foi perdendo com o decorrer do jogo. Então, quer dizer, uma partida muito ruim de vários jogadores do Cruzeiro que vinham se destacando. Jonathan Jesus, muito mal. Lucas Romero, que é uma raridade, muito, muito mal. Aí a gente não sabe também até que ponto vai o jogo ruim do jogador ou a estratégia de jogo do time que compromete o desempenho individual do jogador. Isso, né? Exatamente. Mas, de toda forma, foi isso. Então, que o Cruzeiro, que vai ter uma sequência muito difícil pela frente, quarta-feira mesmo ele tem uma decisão no Chile contra a Universidade Católica, possa refletir em cima dessa partida, pegar como lição para poder viver outro momento de crescimento na temporada. Porque era inegável que o Cruzeiro vivia um momento de crescimento com o Arthur Jorge e não é um resultado que vai mudar esse progresso, que vai mudar esse processo, tá? Mas, de toda forma, ficou uma imagem ruim. Eu acho que ficou uma imagem muito ruim. Quase no nível daqueles 4-1 sofridos pro São Paulo lá no Morumbi, sendo que eu acho que até lá o time produziu mais do que ontem no Mineirão. Ontem a estratégia do Barba, ela meio que impediu o Cruzeiro de criar, né? Ela impediu o Cruzeiro de ter ali os seus jogadores principais prevalecendo. Ficou muito essa imagem do Lianco, que realmente fez uma lambança, e graças a Deus eu falo disso, o Lianco tem bola para não precisar ser personagem. Só que o personagem, várias vezes, atrapalha o jogador, tá? Só que tem um lance envolvendo o Lianco, que é o lance da expulsão, e que eu acho que foi correta, porque a regra não fala em acertar, a regra fala em acertar ou tentar acertar, e ele claramente vai de forma desproporcional no lance com o Bruno Rodrigues, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Mas eu acho que o episódio Lianco-Renan Lodge é positivo. É positivo no sentido de que se cobra exatamente que o time do Atlético deixe de ser um time passivo. Verdade. Um time que não se cobra, um time que não luta, um time que não briga. Aquilo ali, gente, faz parte do futebol. Aquilo faz parte do futebol. Acontece direto. Exato. O Lianco errou, o Renan Lodge foi cobrar, o Lianco de cabeça quente, e parece que ele joga sempre de cabeça quente, e isso é um trabalho que ele precisa fazer com ele mesmo, porque ele tem bola, então não precisa disso, né? E zagueiro nervoso é um perigo, né? Se existe uma posição que não pode ser nervoso, é zagueiro e goleiro, né? Porque goleiro e zagueiro pilhado é um perigo. E o Lianco é pilhado. Então ele precisa trabalhar isso. Agora, o que aconteceu, que a última imagem do Lianco em campo, que é aquela cobrança do Renan Lodge dele, aquela briga, eu acho que aquilo é positivo. Porque aquilo ali mostra, tá? Um time querendo vencer, um time que se cobra e tem que se cobrar. Uhum. Futebol é isso, é esporte coletivo. Então é um cobrando o outro realmente, tá? E, como disse o Maico, que a coisa seja resolvida no vestiário, como deve ter acontecido, até porque um cenário de vitória ajuda muito a se resolver essas coisas, tá? Mas eu não vejo nenhum problema no que aconteceu entre Renan Lodge e Lianco. Eu vejo muito problema nas ações do Lianco. Isso é um problema que ele precisa corrigir. Agora, o episódio Renan Lodge, Lianco, isso faz parte do futebol e faz parte do futebol há muito tempo. Você vê muito futebol da beirada do campo. Quantas e quantas vezes você não vê isso acontecer, Romano? Quantas vezes você não viu isso acontecer? Porque isso faz parte do jogo. Então, foi um ponto extremamente positivo. Essa reação do Renan Lodge à bobagem do Lianco. Porque é isso que tem que acontecer. Se o jogador se cobra em campo, tá? E é um companheiro cobrando o outro, eu acho que isso é um passo importante para você começar a ter uma evolução enquanto equipe. Então, o lance do Lianco sozinho e o tudo que o Lianco fez no jogo, uma bobagem, e acho até que ele não precisa para isso, que ele tem bola para ser um bom zagueiro, porque ele é um bom zagueiro. Agora, o episódio Renan Lodge, eu acho que isso aí não tem nada a falar, eu acho que isso foi extremamente positivo. E a gente cobrou tanto, você foi muito feliz aqui, a gente cobrou tanto durante a semana, que era para os jogadores do Atlético mostrar brilho, mostrar sangue, e essa cobrança, isso é mais do que natural. Fala, massa, muito obrigado aí pela sua companhia, tá? Por estar aqui conosco, por assistir o vídeo até aqui. Curtiu? Deixa o like aí pra dar aquela força, não esquece não, tá? Antes de sair do vídeo. Valeu mesmo.
E você que está chegando agora e assistiu também até aqui, gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, é muito importante pra gente. Seja muito bem-vindo a esse canal. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo, todos os dias, de domingo a domingo para vocês. Então, vem fazer parte aqui da massa. Não esquece de verificar a sua inscrição antes de sair do vídeo, senão você acaba não se inscrevendo. Muito importante a participação de vocês, então deixa aí seu comentário, o que você achou do jogo, se você é novo aqui. Comenta aí o que você achou tudo que foi falado aqui no vídeo. Deixa a sua opinião aí no espaço de comentário. Nós olhamos todos os comentários e é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Então, fique à vontade que esse canal ali foi criado para atender vocês, tá bom? Forte abraço, Massa. Tamo junto. Surgiu notícia, a gente volta e coloca aqui para vocês. Valeu, Massa.